Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante e enigmática para desvendar os segredos do paranormal. Talvez vocês tenham ouvido histórias de casas mal assombradas, onde os espíritos dos mortos parecem vagar pelos corredores, fantasmas, OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais. Esses são apenas alguns exemplos dos fenômenos paranormais que têm assombrado a humanidade há séculos. Mas será que esses fenômenos são reais ou simplesmente fruto da imaginação humana? Hoje vamos desvendar esses mistérios e explicar de forma clara e precisa 5 fenômenos sobrenaturais baseados em evidências científicas e teorias comprovadas. Se vocês estão prontos para embarcar em uma jornada emocionante e enigmática, então esse é o vídeo certo para você. Vocês estão prontos? Então vamos! OVNIs. Os OVNIs, também conhecidos como objetos voadores não identificados, são objetos ou luzes no céu que não podem ser explicados por meios convencionais. Eles têm sido relatados desde a antiguidade, mas tornaram-se particularmente populares na década de 1950, quando aumentou o número de relatos de avistamento. Um dos relatos mais famosos de OVNIs ocorreu em 1947, quando um piloto chamado Kenneth Arnold relatou ter visto 9 objetos voadores em forma de disco voando perto de Mount Rainier, Washington. Ele descreveu os objetos como se movendo com uma velocidade incrível e com uma capacidade de mudar de direção instantaneamente. Esse relato foi amplamente divulgado na mídia e é creditado a ele o fato de popularizar o termo OVNI. Outro relato famoso em Roswell, Novo México, em 1947. A história afirma que um disco voador caiu na região e foi recuperado pelas autoridades militares dos Estados Unidos. Enquanto o governo dos Estados Unidos afirmou que o objeto era apenas um balão meteorológico, muitos acreditam que foi realmente um OVNI e que o governo estava encobrindo a verdade. Em 1954, o governo dos Estados Unidos lançou uma investigação oficial sobre os OVNIs, chamada de Projeto Blue Book. Durante a investigação, foram relatados mais de 12.000 avistamentos de OVNIs, mas a maioria foi explicada como sendo aviões, balões meteorológicos e outros objetos conhecidos. No entanto, cerca de 700 avistamentos permaneceram sem explicação. O projeto foi encerrado em 1969 e seus arquivos foram liberados para o público. Os relatos de OVNIs ainda são comuns hoje em dia, e muitas pessoas acreditam que eles podem ser naves espaciais pilotadas por seres extraterrestres. No entanto, a maioria dos cientistas e especialistas em aviação acredita que a maioria dos avistamentos de OVNIs pode ser explicada como sendo objetos conhecidos ou fenômenos naturais. Enquanto a verdade sobre os OVNIs ainda é desconhecida, eles continuam a ser um dos maiores mistérios da humanidade e a fonte de muitas especulações e debate. Ao considerarmos todos os relatos de avistamento de OVNIs, é difícil negar a possibilidade de que esses objetos possam ser naves extraterrestres. Muitos desses relatos são feitos por pessoas altamente qualificadas, como pilotos e controladores de tráfego aéreo, que têm a capacidade de identificar objetos voadores diferentes daqueles aos quais eles estão todos os dias em contato. Existem milhares de relatos de avistamentos de OVNIs feitos por pessoas de diferentes países e épocas, e que muitos deles descrevem objetos voadores com características semelhantes, o que sugere que eles podem ser observações de algo real e não simplesmente alucinações. Além disso, existem relatos de militares e funcionários governamentais que afirmam terem visto OVNIs e que foram proibidos de discutir essas experiências publicamente, o que aumenta ainda mais a intriga em torno desse tema.
Embora não existam provas conclusivas de que os OVNIs são naves extraterrestres, também não existem provas de que não sejam. A descoberta de vida extraterrestre seria uma das maiores descobertas científicas da história humana e teria implicações profundas para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Mediunidade. A mediunidade é a capacidade de se comunicar com espíritos ou entidades que já se encontram no plano espiritual. Existem vários tipos de mediunidade, cada um com suas próprias características e habilidades. A mediunidade pode ser dividida em 3 categorias principais: a mediunidade sensitiva, a mediunidade intelectual e a mediunidade psicofônica. A mediunidade sensitiva é a habilidade de sentir a presença de espíritos ou entidades. Por exemplo, uma pessoa sensível pode sentir um arrepio na espinha quando um espírito está presente. Alguns médiuns sensíveis também podem sentir cheiros ou sabores desagradáveis quando espíritos estão presentes. A mediunidade intelectual é a habilidade de se comunicar com espíritos ou entidades através da mente. Por exemplo, um médium intelectual pode receber mensagens mentais de um espírito e passá-las para as pessoas vivas. Alguns médiuns intelectuais também podem ter visões mentais de eventos futuros ou passados. A mediunidade psicofônica é a habilidade de se comunicar com espíritos ou entidades através da voz. Por exemplo, um médium psicofônico pode ouvir vozes espirituais e passá-las para as pessoas vivas. Alguns médiuns psicofônicos também podem falar com as vozes dos espíritos. Existem muitos relatos famosos de mediunidade ao longo da história. Um dos mais conhecidos é o de Ellen Garrett, uma médium britânica que foi testada e estudada por cientistas e pesquisadores em vários países. Outro exemplo famoso é a de Eusapia Palladino, uma médium italiana do século XIX, que era conhecida por suas sessões de espiritismo e sua capacidade de produzir fenômenos físicos, como movimentos de objetos e levitação. Ela foi investigada por muitos cientistas e pesquisadores, incluindo o famoso psicólogo William James, que testemunhou muito dos seus fenômenos e escreveu sobre eles em suas obras. Além de Garrett e Palladino, há muitos outros relatos de mediunidade ao longo da história. Aqui mesmo no Brasil temos dezenas de milhares de relatos que atestam a mediunidade de Chico Xavier. A mediunidade é um tema polêmico e ainda não totalmente compreendido pela ciência. É um tema fascinante e intrigante que tem sido objeto de estudo há séculos. Existem muitos relatos de pessoas que afirmam ter a capacidade de se comunicar com espíritos ou entidades do plano espiritual. Além disso, há muitos casos documentados de médiuns que foram capazes de fornecer informações precisas sobre eventos passados, pessoas e lugares, sem ter qualquer conhecimento prévio sobre eles. É importante lembrar que a mediunidade é uma habilidade natural e que muitas vezes é desenvolvida através de práticas espirituais ou meditativas. Há também casos de médiuns que trabalham com equipes de investigações paranormais, ajudando a esclarecer casos de assombrações e outros fenômenos espirituais. É fascinante explorar a possibilidade de que existe uma conexão entre esse mundo e o mundo espiritual. Com certeza, a mediunidade é um tema intrigante e interessante, que vale a pena investigar mais a fundo. Aparições. As aparições são eventos em que as pessoas relatam ter visto uma aparição de uma entidade ou ser, e geralmente de natureza sobrenatural ou divina. Elas podem ser de natureza religiosa, como aparições de santos ou anjos, ou podem ser de natureza paranormal, como aparições de fantasmas ou extraterrestres. Uma das aparições mais famosas é a de Nossa Senhora de Fátima, que teria aparecido a 3 crianças em Portugal em 1917. De acordo com os relatos, a aparição teria revelado às 3 crianças um segredo que foi divulgado somente anos depois. Até hoje, a aparição de Fátima é considerada uma das mais importantes aparições na história da Igreja Católica.
Há também muitos relatos de aparições de fantasmas, que geralmente são vistos como a manifestação de espíritos de pessoas mortas. Um exemplo famoso é o caso de Amityville, onde uma família relatou ter sido assombrada por entidades malignas após mudarem para uma casa onde um assassinato havia ocorrido anteriormente. O caso foi retratado em livros e filmes, e muitas pessoas acreditam que a história é verídica. Embora algumas pessoas possam questionar a veracidade desses relatos, há muitas evidências que apoiam a existência de aparições. Os relatos de aparições de Nossa Senhora de Fátima e de Lourdes, por exemplo, são apoiados por testemunhas e têm sido estudados por especialistas. Além disso, os relatos de aparições paranormais, como o caso de Amityville, são apoiados por evidências físicas. A possibilidade de aparições é intrigante e pode nos levar a questionar nossas crenças e compreensão do mundo. Precisamos continuar investigando e estudando esses eventos para entender melhor a natureza do mundo que nos cerca. E você, acredita em aparições? Casas mal assombradas. As casas mal assombradas são uma temática comum na cultura popular, tendo sido retratadas em filmes, séries de televisão e livros. Elas são geralmente descritas como residências que são assombradas por espíritos ou outras entidades paranormais. Embora muitas pessoas possam questionar a existência dessas casas e sugerem que as aparições podem ser explicadas por fenômenos naturais ou psicológicos, há relatos famosos que apoiam a existência de casas mal assombradas. Um dos casos mais famosos de casa mal assombrada é a casa Amityville, localizada em Long Island, Nova York. Em 1974, a família DeFeo foi encontrada assassinada em sua casa e o filho mais velho foi condenado pelos assassinatos. Posteriormente, a família Lutz se mudou para a casa e relatou uma série de eventos paranormais, incluindo barulhos estranhos, objetos se movendo sozinhos e aparições. Eles acabaram se mudando depois de apenas 28 dias e relataram suas experiências para a imprensa. A história foi contada no livro The Amityville Horror e em vários filmes. Embora algumas pessoas acreditem que esses relatos são fictícios, outras acreditam que a história é verdadeira. Outra casa famosa é a Casa Winchester, localizada em San José, Califórnia. A casa foi construída pela viúva de um dos inventores da espingarda Winchester, que relatou ter sido visitada por espíritos das pessoas que foram mortas com essa arma. Ela então construiu vários quartos e passagens secretas para confundir os espíritos e evitar que eles a atormentassem. A casa é agora um popular ponto turístico e muitos visitantes relatam sentir a presença de espíritos enquanto exploram a propriedade. Borley Rectory, na Inglaterra, foi considerada a casa mais assombrada do mundo, devido aos muitos relatos de atividade paranormal. A casa foi investigada por vários especialistas, incluindo o famoso médium Harry Price, que relatou vários casos de atividade paranormal, incluindo vozes estranhas e aparições espirituais. Embora algumas pessoas possam questionar a veracidade desses relatos, há muitas evidências que apoiam a existência de casas mal assombradas. A casa Amityville e a casa Winchester são apenas alguns exemplos de casas famosas que foram relatadas como sendo assombradas. Existem muitos relatos de testemunhas e experiências pessoais que são difíceis de ignorar. Além disso, estudos científicos e investigações realizados por especialistas em paranormalidades têm apresentado evidências de atividades paranormais em muitos desses locais. É importante notar que muitas vezes as casas mal assombradas são realmente lugares onde ocorreram eventos traumáticos ou mortes violentas no passado, o que pode explicar a presença de atividade paranormal ali. A ciência ainda não tem uma explicação completa para atividades paranormais, mas isso não significa que essas experiências não são reais.
lobisomens. Os lobisomens são criaturas lendárias, conhecidas por sua habilidade de se transformar de humano para lobo e vice-versa. A crença em lobisomens é antiga e presente em várias culturas ao redor do mundo, desde a Europa medieval, África, até as tribos indígenas da América do Norte e latino-americanas. Um dos relatos mais famosos de lobisomem ocorreu na França, no século XVII, conhecido como o caso de Geraldo Luparo. Durante esse período, várias pessoas foram assassinadas e mutiladas, e as suspeitas recaíram sobre um homem chamado Geraldo Luparo, que foi acusado de se transformar em um lobisomem e cometer esses assassinatos. Ele foi condenado e executado. Outro relato famoso é o da besta de Gévaudan, que atacou e matou mais de 100 pessoas na França um século depois, no século XVIII. Alguns acreditam que a crença em lobisomens é baseada em fatos históricos, como a doença conhecida como hipertricose, que causa o crescimento excessivo de pelos no corpo humano. Outros argumentam que a crença em lobisomens é simplesmente uma forma de explicar eventos estranhos e misteriosos, como ataques de animais selvagens. Além desses relatos históricos, existem muitas histórias de lobisomens transmitidas de geração em geração em muitas culturas diferentes. Enquanto algumas pessoas acreditam que os lobisomens são seres reais com habilidades paranormais, outros acreditam que são meras lendas e mitos. No entanto, a crença na existência de lobisomens ainda é forte em muitas comunidades e continua a inspirar a literatura e o entretenimento. A crença na existência de lobisomens tem raízes profundas na cultura popular, com relatos e mitos sendo passados de geração em geração. Embora a ciência não tenha encontrado evidências concretas da existência de seres híbridos, metade homem e metade lobo, isso não significa necessariamente que eles não existam. Muitos relatos e testemunhos de pessoas ao redor do mundo descrevem encontros assustadores com criaturas que parecem ser lobisomens. Além disso, ainda há muito que a ciência não entende sobre a natureza e a biologia de muitas espécies animais, incluindo lobos, e é possível que haja algo a ser descoberto. Portanto, é importante manter a mente aberta e continuar investigando e estudando esses relatos. A jornada para desvendar os segredos do paranormal é fascinante e cheia de surpresas, desde aparições até casas mal assombradas, há uma variedade de fenômenos naturais que ainda não foram completamente compreendidos. Existem muitos fenômenos aparentemente sobrenaturais que podem ser explicados por meios científicos e racionais. No entanto, ainda há muito que não sabemos sobre o mundo à nossa volta, e é possível que haja algo além do que nós conseguimos perceber. A ciência continua avançando e as respostas para os grandes mistérios da vida, da morte e do universo podem estar mais perto do que pensamos. A verdadeira aventura está em descobrir o desconhecido e quem sabe um dia desvendaremos os segredos do paranormal e descobriremos que a realidade é muito mais incrível do que imaginávamos. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal. Até a próxima!